O Norgen Yujin Ubjan Sam Pe Magezar Dong Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Pe Majun Leshek Sudrag Cordo Candro Mampekor Ceci Jesu da grupcia, Genge lopcier sexus sol, Goro pe masigia hum, Honor genio genub jansam, Pe mages ardom pola, Yatsen chogin yodrum nye, Vemajung neshek sudrak, Ordo kandro mampeakor, Ceci jesu dagrupchio, Jinje lopcher shek sol, Guru pe masigia hum. Hon argenio genub jansam, e magis ardom pola, yatsen chogin yodrum nye, pe majun eshek sudran, gordo kandro mampekor, Ceci Jesu da grupcia, Ginge lopcier sexus sol, Guru pe masigia hum. Sanje chodan sochi chodam la, Joncho bardo dagni chapsuchi, Dagye jen soje pe sonamchi, Drola penchi sanje druparsho. Sanje chodan sochi chodam la, Jonchu bardo dagne chapsuchi, Dagi jen soje pe sonamchi, Drola penchi sanje druparsho. Sanje chodan sochi chodam la, Jonchu bardo dagne chapsuchi, Dagi jen soje pe sonamchi, Drola penchi sanje druparshu. Om ha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om ha hum benzara guru pema siji hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. 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 Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Tudo bem com você aí, Marcelo? Comigo tá bem, estou sobrevivendo aqui ao frio e à chuva de Curitiba. A coisa tá feia aí, né? É, Tá todo empacotado. aqui, né, até tá atrasado o frio, né, mas tá friozinho sim. 2 dias chovendo direto com frio. É o clima daqui, né, assim. Agora lá, Aqui no Rio tá fresquinho, aí também choveu choveu bem, né? direto, final de semana todo. Sim. Deu uma mudada no tempo, né? E lá no sul segue complicado, né? Segue complicado lá. Chegou a Pelotas, Rio Grande, a situação tá mais complicada. Até mandei mensagem hoje para o Moisés, lá de Pelotas, para saber como é que eles estão lá. Não estou sabendo muito bem. Então tem a sanga, tem bastante sanga, né? Em Pelotas e Rio Grande. Vamos ver como é que eles estão lá. Complexo, tudo muito complexo. Vamos lá, né? Lidando com os tempos de degenerescência. Vocês lembram, né, dos tempos de degenerescência, em que as emoções perturbadoras se intensificam, as condições do entorno se deterioram, né, a perspectiva de vida assim piora, tudo, né, o Dharma vai aos poucos, né, desaparecendo assim, aquilo realmente
É o processo natural das coisas, né, de assim, de surgirem, terem uma duração e se dissolverem em algum momento. Então, os ciclos samsáricos são todos assim, ao longo de eras e eras e eras, né? Ainda que a gente se encontra numa era que se diz que é uma era afortunada, né? É um kalpa benéfico, é um bom kalpa, um Bhadra kalpa, em que 1004 Budas virão, sendo que Shakyamuni foi o quarto, e a gente se encontra num período de declínio dos ensinamentos de Shakyamuni. Então já se passaram 2.600 anos, e o Dharma cada vez mais é difícil realizar o Dharma, menos pessoas alcançam a realização. Então isso é uma tendência natural assim dos tempos. Mas ainda assim, a gente, né, no caminho do Bodhisattva, não importa se é tempo de degenerescência ou não, a gente segue, né, restabelecendo a motivação e ajudando as pessoas e fazendo o melhor no nosso próprio caminho, e ajudando os outros a seguirem seus caminhos. A gente não se abala com os problemas do samsara. Os sofrimentos do samsara, eles são enormes, né? A gente já estudou em detalhes o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia, os três reinos inferiores, os três reinos superiores, todos os tipos de sofrimento que afligem, né, cada um dos reinos. Então, a gente já olhou isso com cuidado, assim. A gente não se assusta, né, com o samsara. A gente entende que o samsara é isso aí mesmo. O samsara é um poço de sofrimento e, por isso, né, a urgência de ajudar os seres a se libertarem, né, do caminho né, através do caminho do Buda, se libertarem do sofrimento. Então, cada notícia ruim dessas, assim, é só mais um ponto que fortalece, né, nossa motivação de realmente aprofundar os ensinamentos e aumentar os nossos meios hábeis através de amor, compaixão, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, esses terrores do samsara, eles, para nós, eles não são desanimadores, eles são motivacionais. É assim que o praticante olha. Porque se o praticante, se ele se apavorar com o sofrimento, né, como é que ele vai ajudar os outros, né? O sofrimento é a matéria-prima do trabalho do Bodhisattva. Se não tem sofrimento, não precisa de Bodhisattva. Então, quanto mais sofrimento, mais ajuda. Né? Então, assim é o caminho Mahayana. A gente está treinando nesse caminho. Não é um caminho de coragem, não é um caminho para gente medrosa ou para gente que só quer a própria liberação e não está muito aí com os outros. É um caminho amplo, né? Um caminho de realmente fazer assim grandes sacrifícios até, né, pelo benefício dos outros. A gente vai abrindo mão de benefícios pessoais, de prazeres, de vantagens, de facilidades pessoais, para se dedicar a ajudar as pessoas em todos os âmbitos possíveis, através, lembra dos tipos de generosidade? A generosidade de oferecer coisas. Então, a gente viu em detalhes já isso, né? Como que a gente oferece coisas para os seres. Por exemplo, agora lá no sul, eu vi algumas fotos, né? Então, a Sangha lá de Viamão, do Céu do Caminho do Meio, trabalhando, né, junto ao MST em Viamão, produzindo marmitas diariamente. Acho que são 2.000 marmitas que eles estão oferecendo, né, para moradores de Porto Alegre da região. Então, essa é uma ação de generosidade bem prática, simples e direta, que é descascar batata. Descascar batata, né? Separar feijão, esse tipo de coisa, né? Então, é uma forma, né? Então, a generosidade material. Aí tem a generosidade da proteção, que é, por exemplo, salvar pessoas. Então, vejam lá quantas pessoas que estão trabalhando intensamente para salvar a vida de seres humanos e animais, né? Fazendo vários resgates assim maravilhosos, né? Muita gente deixou de morrer pela ação, né, das pessoas que se arriscam suas vidas, né, para tentar salvar os outros. Então, isso é oferecer proteção. E também oferecendo o Dharma, ou seja, o que a gente faz nos grupos todos, né, dos SEBs,
e na vida cotidiana a gente está oferecendo para as pessoas ao redor os ensinamentos do Buda, seja de forma assim, tradicional, formal, ou de modo indireto, através do nosso exemplo, através da forma como a gente se relaciona, né, com as pessoas. O Dharma está sendo transmitido em vários níveis. Então é isso que a gente faz o tempo todo, né? Então, isso também é a virya paramita, né? Energia constante, perseverança. A gente não se abala, não desiste diante dos sofrimentos do samsara, que são contínuos, são intensos, são variados, são infinitos. Então, o Bodhisattva, ele só cresce, né, diante das dificuldades. Então, esse é um ponto interessante para contemplar. Porque, em geral, na vida, sim, as dificuldades podem nos abalar, né? As doenças, as dores físicas, as dores psicológicas e, e todo esse sofrimento grosseiro ao nosso redor, né? Para todos os seres. E aí, quando a gente consegue olhar de uma forma assim mais ampla, em que o sofrimento, na verdade, é alimento, né? Combustível para a nossa prática, a gente não esmorece, não, né, desanima, né, diante do samsara. Então, esse é um ponto, acho que bem importante assim de olhar, né? Imagina, né, se o Buda tivesse olhado para o mundo ao redor e dito assim: nossa, é muito confusão, quero nem saber disso, não vou me envolver com esses seres aí que eles não têm muita chance mesmo. O Buda poderia ter pensado assim, mas ele viu, não, mas mesmo que a maioria talvez tenha dificuldades, alguns poucos podem aproveitar o Dharma rapidamente e podem alcançar a liberação. Então, isso desde o tempo do Buda, né? Os professores, os mestres e as mestras fazem isso com a sanga, sempre plantando sementes, né? Sementes de liberação. Então, esse é o ponto que a gente está. É muito importante lembrar disso, senão a gente desanima, porque assim, o Sansara é um show de horror, né? Diariamente são notícias terríveis, assim, no mundo todo. Então é importante a gente se conectar nesse ideal mais elevado, ver a compaixão surgindo nas pessoas, nos momentos difíceis. Isso é muito bonito também de ver, né? Como brota, né, no coração de cada um uma vontade de ajudar materialmente, fisicamente, né? Psicologicamente. Então isso é muito animador, assim. Todo mundo tem o potencial, né, de se tornar um ser iluminado nessa mesma vida. E o combustível para a prática do Buda não é o reino dos deuses. O combustível para a prática do Buda é o sofrimento do samsara grosseiro. Então, se a gente não tivesse, assim, desafios, a gente ficaria acomodados. Dificilmente seguiria o caminho do Dharma, né? A gente precisa, assim, de aperto para andar para frente. Um pouco assim, né? Muito bem. Então, no nosso texto, né, a transcrição do retiro de outubro do ano passado, a gente vai pegar ali na página 58. 58. Então, eu vou seguir ali daquele ponto em que o Lama fala. Eu vou parar nesse ponto aqui antes do além. No próximo parágrafo. Quando nós começarmos a contemplar, então, esses fatores, esses aspectos todos, uma coisa que eu acho notável é que a autoconsciência é algo que independe de vida e morte. A autoconsciência existe na vida, existe na meditação, existe no sonho, existe quando nós nos aproximamos da morte, existe no pós-morte e existe no renascimento. Ela nos acompanha sempre. A natureza luminosa da nossa mente não apaga. Ela vai vendo vários tipos de experiências que se sucedem, mas ela não apaga. O objetivo da prática é entender esses aspectos todos, né? A nossa prática é olhar, é contemplar a nossa mente pela própria mente. Aí nós vamos descobrindo como ela está operando e nós vamos também contemplar de onde vem a lucidez que permite que a gente veja a própria mente. Nós vamos olhar a base dela. Mais adiante, nós vamos ultrapassar as palavras. Por enquanto, nós estamos usando palavras. Depois, nós vamos ficar só com a visão mesmo. Mas tudo isso está na categoria de Vipassana. Isso está dentro do texto Iluminação da Sabedoria Primordial, de Dudjom Rinpoche,
que é, enfim, o ensinamento de Garabdorje. É a essência do ensinamento de Hatha Yoga na perspectiva da transmissão de Garabdorje, né? Que é muito próximo da visão da tradição Bon, que tem outra origem, que é a Tapiritsa, Shenrab Myoche, veio por um outro lado. A tradição Bon não menciona Garabdorje e a tradição Nyingma não menciona Tapiritsa e Shenrab Myoche. Mas os ensinamentos são muito parecidos quando tratam desse aspecto. Eu vou dar um tempinho assim para alguma repercussão. Aí vem as perguntas e respostas. Então, o Lama fala rapidamente ali, né, as duas principais linhagens assim que nos transmitiram os ensinamentos da grande perfeição, de olhar, né, essa pureza primordial da mente, Kadaga. Então, essa palavra é super especial dentro do contexto dos ensinamentos do Dzogchen da grande perfeição, Kadaga, pureza primordial. Essa é um dos aspectos principais da natureza da mente. Então, os pensamentos vêm e vão, as vidas vêm e vão, né? As aparências, os cenários, as pessoas, os corpos, todos vêm e vão. Então, nós experimentamos muitas coisas, mas a pureza primordial da mente não se abala nunca, nunca é alterada, nunca é maculada, nunca se perde. Então, esse também é um ensinamento fantástico, assim, que nos mostra que por mais confusos e perdidos que a gente acha que a gente esteja, na verdade a gente não está. Então essa confusão, essa sensação de estar perdidos assim é completamente ilusória, assim, é superficial, é adventícia, como se diz, ela é temporária. A natureza primordial da mente, pureza primordial da mente, ela está sempre presente, sempre inabalável, porque ela não foi criada, então ela não pode desaparecer. Ela não nasce nem morre. Ela não é um objeto conceitual da mente dual. A pureza primordial é a essência da mente. Então, o nosso processo meditativo é o processo progressivo de ir recuando, recuando, recuando nos movimentos enlouquecidos da mente, até reconhecer com clareza essa pureza primordial, vazia, clara, límpida, luminosa, uma pureza primordial que não se abala com nada, e aprender a estabilizar o reconhecimento dessa pureza primordial da mente, né? É isso que a gente está fazendo, né? E isso é feito tanto através, na linhagem Nyingma, pelos ensinamentos de Guru Rinpoche, né, que vem de Garabdor, de Vimala Mitra, Shri Simha, etc., foram introduzidos no Tibete, e também pela tradição Bon, né, através de Taperitsa, Shenrab Myoho. Então, tem essas duas principais correntes que sobreviveram, mas provavelmente esses ensinamentos se manifestaram e foram também oferecidos em vários outros lugares. A origem deles está nesse reino de Orgyen, na Ásia Central, toda a região de Gandhara, na Índia Antiga. Não é nem Índia, aquilo lá é Ásia Central. Então, o budismo tântrico, especialmente esse budismo instantanealista, ele foi muito praticado, né, aperfeiçoado nessa região, né, na época de Guru Rinpoche, Garabdorje, etc. Ou seja, entre depois da morte do Buda e até a introdução do budismo no Tibete, por exemplo. Isso é um período longo, quase 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, na verdade. Então, esse período, assim, o budismo se desenvolveu em vários lugares e um deles foi esse, né? Assim, essa região central ali da Ásia. E Norine, Oi, Marcelo. Oi, gente. Ô, diz uma coisa, Marcelo, essa mente, né, essa mente luminosa, ela não morre, ela não nasce, ela não morre. Mas, assim, eu morro fisicamente. Então, assim, ela continua, mas ela não continua. A luminosidade tem continuidade, mas, por exemplo, a mente não retorna com a informação que eu já tinha. não, porque o que morre, as informações, são todos ilusórios, né? O que morre é aquilo que não é. Ou seja, aquilo que é construído temporariamente, né, a partir de causas e condições, portanto é vazio, surge por um certo tempinho e desaparece.
Então, a natureza primordial, ela não surge a partir de causas e condições. Mas ela não é assim uma mente, por exemplo, que memoriza tudo, que guarda tudo, que lembra de tudo. Ela é a sabedoria primordial que simplesmente enxerga através das aparências. Então, é como se fosse o aspecto mais profundo e primordial da mente, que não morre nesse bardo, não morre no bardo da meditação, não morre no bardo da morte, não morre no bardo de Dharmata, não morre no bardo de vir a ser. Está sempre lá como uma base, é sempre a base. Mas essa base, por ser tão profunda, ela está obscurecida. Então, os seres em geral não reconhecem essa base. A mente construída, a mente dualista, a mente de um ser humano, de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um velho, essas mentes todas que se constroem por causas e condições, elas são completamente voláteis. Elas desaparecem totalmente. Elas deixam marcas, claro, né, que vão impulsionando outros surgimentos de outras mentes dualistas, até a gente cessar isso, né, através do processo da iluminação, em que esse fluxo, né, de manifestação de mentes dualistas, ele cessa, né, no momento em que a sabedoria primordial é realizada de modo perfeito. Então é bom, né, saber que essa confusão toda cessa em algum momento, né. A gente tem muitas confusões em Então, de fato, ela é aquela. Desculpa. sim, não, pode falar. De fato, ela é aquela que já está lá, para onde aquela base que o objetivo é a gente meio que retornar a essa base e ver que o resto é tudo causas e condições e que elas acontecem e assim como acontecem vão acontecer noutra, mas é retornar àquela base. Exato, é reconhecer essa base que já está. Porque até a linguagem, olha como ajuda, assim. Quando eu penso assim, é voltar para a base, é como se a base tivesse em algum outro lugar. Mas não é, eu não estou voltando para algum lugar. Eu só vou reconhecer onde que eu já estou, mas não vejo. Então a pessoa já chegou ao seu destino, mas ela não vê que chegou. Então ela fica ali recalculando a rota, né? Fica vidas e vidas ali recalculando a rota, mas ela já chegou. Ela nunca saiu, na verdade, do lugar, esse lugar primordial. Então quando a gente medita, é melhor assim ter essa clareza de que eu apenas vou repousar naquilo que eu já sou. A confusão, as qualidades, os defeitos, as memórias, as idas e vindas surgem o tempo todo, né, como movimentos, como ondas no oceano, né, dessa mente dualista de Alaya Vijnana, né, consciência base de tudo, né, consciência depósito. Mas aí, por trás disso tudo, a base que permite o surgimento, inclusive, desses movimentos já é a natureza primordial. Só que ela não é reconhecida porque tem essa camada um tanto quanto espessa de obscurecimentos. Então é só reconhecer. Tchum! Por isso que esse é um processo um pouco assustador até. No Tibete, houve uma grande discussão, o famoso debate de Samye, em que o budismo gradualista debateu com o budismo instantanealista. Então, de certa forma, os ensinamentos graduais, né, do caminho do Bodhisattva progressivo, foram apresentados e defendidos por Kamalashila na corte do rei Tristan Deutsen, e os ensinamentos instantanealistas foram defendidos pelo Zen, pelo budismo Chan chinês, que às vezes se diz que era um mestre chamado Hashan Moheyen. E eles debateram. Mas por vários motivos o imperador, né, tibetano preferiu ficar com os ensinamentos graduais, porque os ensinamentos instantanealistas, eles, em termos assim de estabilização política e social de um país, eles são um pouco perigosos assim, porque eles vão além das estruturas. E já os ensinamentos graduais, eles realmente cultivam as virtudes, evitam as não virtudes, né? Estabelecem o respeito pelas hierarquias, pelas famílias, pelos estados, pelos governantes. Então, realmente, o caminho gradual, ele traz aparentemente, uma estrutura mais confiável, né, para um país.
Já o ensinamento instantanealista, ele é é muito subversivo, no sentido de que não há bem ou mal, não há certo ou errado, não há diferença entre os seres. É um ensinamento hiper radical. Então, não é para todos de saída. Então, é complexo, assim, porque esses ensinamentos, eles têm essa grande virtude de apresentar a natureza da mente de modo direto, mas, por outro lado, boa parte não, quase a totalidade dos seres não está preparada para acessar isso de modo direto. Por isso, a maioria dos seres precisa de um caminho progressivo de purificação das não virtudes, cultivo das virtudes, estabilização da mente através de shamatha, desenvolvimento de uma capacidade analítica através de vipassana para entender as coisas. Então, assim, ser apresentados assim diretamente a natureza primordial da mente é algo que tira todos os referenciais, sem exceção. Tanto que a gente vai ver o comportamento, por exemplo, dos Mahasiddhas da Índia Antiga, aqueles grandes mestres e mestras de sabedoria louca, e como eles não seguiam convenções sociais de modo algum. Né? O próprio Guru Rinpoche entrou em conflito com vários reis, queria nem saber. Ele estava ali para mostrar a lucidez, ele não estava ali para agradar ninguém, né? Então, isso é um pouco assustador, né? Quando você vê uma estrutura estabelecida de Estado, né? Os seres têm medo, né, de retirar os referenciais. A gente vê, por exemplo, na sociedade, todo movimento progressista, ele desperta um movimento conservador correspondente. Qualquer tentativa de progredir em termos de valores, de comportamento, de legislação, de igualdade social, aquilo assusta muito muitas pessoas e os valores conservadores se fortalecem junto. É a história da humanidade, se a gente olhar assim, toda vez que alguém fez uma reforma muito radical, gerou um movimento contrário de conservadorismo correspondente, né? Então o Buda, na sua sabedoria, ele não tentou gerar nenhum tipo de revolução. Ele foi tranquilamente, né, ensinando o Dharma para todos e cada um aproveitasse como era possível para si, porque o Buda sabe que no final o Dharma vai corroendo, né, a confusão e vai liberar a todos. Né? Não importa se a pessoa é progressista, é conservadora, os valores todos são corroídos no final. E resta apenas, né, a liberdade primordial. A liberdade primordial, ela não tem nenhuma base ética fixa nela. Ela não é nada, ela não é certo, não é errado, não tem luta do bem contra o mal, não tem o melhor e o pior, tem apenas a mente primordial operando de forma livre, lúcida. Se a gente olhar o comportamento do universo, é basicamente isso. O universo não tem assim vamos dizer assim, um movimento que represente algum tipo de organização em direção a um rumo de crescimento ou de alguma coisa do gênero. O universo é essa grande moedor de partículas em todas as direções, galáxias, estrelas, sistemas solares como o nosso, com certeza formas de vida sencientes em todas as direções surgindo e desaparecendo. Então, é um movimento assim que vai além de qualquer tipo de percepção de qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, quem nos criou, quem não nos criou. Então, é muito mais amplo. Então, o budismo vai nos libertando dessa mente estreita, assim, né, de seres humanos que pensam em torno do seu umbigo. Né? Os seres humanos olham para o mundo, né? Então, nós somos o centro do universo, o homem é a medida de todas as coisas, o sol gira ao redor da Terra. Então, tem, assim, esse autocentramento, né, que gera um tipo de percepção do mundo, do universo muito restrito, muito tacanha. E aí o Buda, ele contemplando, né, a própria mente, as próprias emoções, o próprio corpo, ele viu que não era bem isso, que a realidade, ela é completamente livre. E nessa liberdade não tem nada definido, tudo é possível. Então isso é assustador, né?
um tanto quanto assustadora, a retirada dos referenciais, né? Retirar os referenciais assusta as pessoas, assim. Mas a gente precisa avançar, né? Nós mesmos, nas nossas práticas, a gente deveria observar quais são os referenciais aos quais estou mais fixado. E aí é neles que eu tenho que aplicar Prajna Paramita, eu tenho que ir dissolvendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tal característica, eu sou assim assado. Então, isso a gente pode olhar apenas como construções temporárias da verdade relativa e meios hábeis para ajudar as pessoas. Se eu olhar com esse olhar, perfeito. Agora, se eu ficar, de alguma forma, me congelando nesses aspectos relativos, aí também aquilo não é a verdade última, né? É óbvio que eu reconheço as limitações do relativo. No relativo é assim, se estiver chovendo demais, vai alagar. Não tem muito como fugir disso, né? Então tem uma causalidade operando dentro dos reinos, né? O reino dos seres humanos, por exemplo, tem uma causalidade. A gente olha para a causalidade, entende, respeita, age por dentro da causalidade, mas sem nunca achar que a causalidade é real, que a causalidade não é vazia. A causalidade é vazia, mas dentro do mundo compartilhado que a gente habita, aquilo está operando, né? A água mata, a água arrasta. A água dá vida, a água tira a vida. Então, os elementos, né, descontrolados, eles servem para destruir ou para criar coisas maravilhosas, né? Então, vejam, pensem assim, tem moralidade nos elementos? Os elementos estão preocupados se vai morrer gente, se não vai morrer gente. Terra, água, fogo, ar, eles simplesmente se movimentam a partir de causas e condições, e nós não temos controle total sobre eles, nem no próprio corpo, e muito menos no ambiente ao redor. Então, assim, essa dança dos elementos, ela é incontrolável, né? A gente apenas testemunha e dança junto, assim, né? A gente vai, né, girando junto com eles. Com certeza, a alquimia, a ideia de a gente utilizar os elementos e criar novas coisas interessantes, não é? Utilizando terra, água, fogo e ar, a gente constrói castelos imaginários dentro do Sansara e com motivações positivas. Os templos, as terras puras, as comunidades, as aldeias, as salas de Dharma em todas as cidades. A gente vai espalhando, né, assim, essas construções em todas as direções. Então é uma forma bacana de ver a realidade. Eu não fico mais muito preocupado se, por que que isso aconteceu? Que terrível, que desgraça. Eu simplesmente lido com o que acontece de modo direto, sem ficar avaliando se é bom ou se é ruim, né? Se isso alagou, você lida com o alagamento. Se secou, você lida com a seca. O tempo todo assim, é uma mentalidade aberta. O Trungpa Rinpoche fala muito sobre isso, né? Trungpa Rinpoche de, de encarar a realidade sem projetar significado sobre ela. Isso significaria especialmente não esperar que a realidade seja boazinha e benéfica com a gente. Não é. Não sei se já perceberam, mas não é. Nunca foi. Nunca foi e nunca vai ser, né? Então a realidade é essa dança cósmica dos elementos assim, complexa, impactante, e a gente vai aprender a dançar junto, né? Não adianta você tentar mudar a música, você tem que dançar junto com a música, sair rodopiando aí pelo Sansara, né? Essa é a dança mágica, né, dos Bodhisattvas, em que eles não lutam contra, eles aproveitam os movimentos dos elementos em todas as direções e vão fazendo boas coisas e ajudando os seres a libertarem suas mentes no meio dessa dança mágica. Isso é um tema bem interessante. A gente sai daquela noção dualista, maniqueísta de luta do bem contra o mal, os bonzinhos, os errados, né? Os seres de luz e os seres de escuridão. Esse tipo de visão, assim, é uma visão bem restrita e que sempre gera estratificação, separação, né? Desigualdade. Vejam, o Buda, ele falava, né, sobre as ações virtuosas e não virtuosas, assim, para os iniciantes no caminho, para as pessoas cuidarem muito disso.
mas ele lidava com todo mundo da mesma forma. Todo mundo que se aproximava e pedia ensinamentos, ele dava ensinamentos. Para alguns ele até via assim, olha, para que para você que já pratica um outro caminho há tanto tempo, talvez o meu caminho não seja o melhor para você. O Buda fala em vários sutras, assim, alguns brahmanes ou de outras religiões mais antigas, assim, que já estava há muito tempo em outra visão. O Buda diz: olha, você pode ter uma fé em mim, mas você não precisa se tornar um monge na minha sanga, não. Você pode seguir os ensinamentos que você já vinha seguindo. Então, o Buda ele vê, né, que para cada um o que é mais benéfico, né, para libertar aquele ser. O Buda não quer trazer todo mundo para o budismo, né? Claro que não. Então, é isso, né? Então a gente vai rodopiando. Rodopiando, rodopiando. Perguntas e respostas. Pergunta 1. A autoconsciência está presente nos 6 bardos? Lama, baseado no que o senhor falou agora, significa que a autoconsciência está presente nos 6 bardos. Sim, os bardos às vezes são descritos como 4, como 5, como 6, mas é a mesma coisa. É o jeito como a pessoa vai descrever. Então a autoconsciência está em todos os bardos. Sim, isso a gente já viu, né? Qual é a página? Oi? Está bom na 58. Qual é a Não, página agora? A página. Não, é 59. Obrigada. Perguntas e respostas 59. Obrigado. Comecinho da 59. Então, os estados intermediários, a gente está sempre, né, num estado intermediário, a gente está sempre entre um momento e o próximo, sempre entre uma coisa e a outra, sempre entre um aniversário e o outro, entre um ano e o outro, uma estação e a outra, uma semana e a outra, né, uma hora após a outra, um minuto após o outro, a gente está sempre num estado intermediário, a gente nunca está assim, tranquilos, livres, né, dessa perspectiva de que eu estou sempre transmigrando de um momento para o próximo. Então, isso é bardo, é o conceito, né, de bardo. Então, a gente precisa entender que nos 6 bardos tem autoconsciência. A gente pode lembrar ou não. À noite você sonha. Às vezes está consciente de que está sonhando, às vezes não está. Mas mesmo enquanto está sonhando, tem uma consciência operando ali, experimentando coisas, registrando fenômenos, né, naquele bardo do sonho. E no processo do morrer e no pós-morte é a mesma coisa, né? Então, sempre essa autoconsciência ela está presente. A Luana coloca, né? É possível que através de ações dos seres humanos possam influenciar esses elementos para melhorar ou para pior. Exemplo, ações de práticas ritualísticas. Com certeza. Então, a gente está falando de alquimia, né? A manipulação dos elementos para produzir coisas favoráveis. Sim. Por exemplo, produzir saúde é uma boa coisa. Se a gente puder estender a nossa vida humana preciosa aqui nesse reino, através de um bom domínio sobre os elementos e uma forma mais positiva de lidar com os elementos, assim, no sentido de manipulá-los para ter bons resultados, melhor. E ajudar todo mundo a ter saúde também, melhor. Então, isso funciona assim. É bom. Mas é um bom relativo, de novo. E no estado último, tanto faz, está vivo, está morto, está doente, está saudável. Aquilo é apenas uma condição temporária do mesmo jeito. A saúde é um sonho, a doença é um sonho. E a mente primordial está além desses sonhos, né? Mas, na verdade relativa, sim, a gente manipula os elementos para construir coisas específicas, sabendo que essas coisas específicas são vazias, impermanentes, luminosas, né? Dependem de causas e condições para se manter, e no final sempre elas desabam. Não tem como sustentar aquilo para sempre. Pergunta 2 sobre Garabdorje de Shanshung. Tinha que ser o Pedro, né? Lama, o senhor falou de Garabdorje. Semana passada estava lendo um texto que mencionava que na tradição Bon existia um Garab, um mestre também. Ah, tá, um Garab de Shanshung. E Shanshung era muito perto de Ordem, de onde era Garabdorje, essas fronteiras eram meio fluidas, assim. Então alguns mestres acham que é o mesmo. Pode ser o mesmo Garabdorje? O Lama responde, pode ser o mesmo. E o tempo? Era um comentário curto, ele não analisava assim, não. Não, eu digo a época.
Parece que batia. Então deve ser. Agora tem que ver como era o Garabdord descrito, se era Garabdord aquele menino surgido daquele modo. Era um comentário curto, né? Essas questões se misturam um pouco com questões históricas e políticas, né? Eu não vou nem lastimar isso, porque isso é assim. Mas, por exemplo, os tibetanos perseguiram o reino de Shanshung. O reino de Shanshung era onde havia os ensinamentos bons, que eram os ensinamentos sobre a natural perfeição, nessa visão, né? Aquilo foi um pouco triste, assim, mas a gente também não entende bem essas coisas, nós estamos deslocados temporalmente. Então a gente conhece fragmentos, a gente não sabe como explicar isso. Mas, com certeza, em termos geográficos, né? Então, o país de Ordem, ou essa região de Gandhara, que eu estava comentando, era muito próxima do Tibete ocidental. Então, que não era Tibete antes, era o reino de Shanshung. Antes do Império Tibetano se formar, antes do rei, quem conquistou Shanshung foi o rei Songtsen-Gampo. Então, o imperador Songtsen-Gampo, ele, lá pelo ano 650, mais ou menos depois de Cristo, ele, né, foi assim o grande formador, né, da expansão territorial tibetana. E ele também foi um dos primeiros, né, assim, a expandir o budismo no Tibete. Se diz, né, que ele se casou com uma princesa chinesa budista e uma princesa nepalesa budista. Ambas trouxeram estátuas, né, do Buda para Lhasa pela primeira vez, que até hoje, né, se encontra no templo no Jokang, em Lhasa, uma dessas estátuas, né. Então, ele se aproxima do budismo. Ele não coloca o budismo como religião oficial ainda, mas ele tem uma simpatia, o rei Songtsen Gampo. Então, e ele conquista Shanshung. Então, certamente, o Tibete teve esse contato, né, com todo, vamos dizer assim, um desenvolvimento cultural, artístico e religioso que já havia nesse reino, que era mais sofisticado em termos culturais do que o Tibete Central, né? O Tibete Central, que vai se formar a partir de tribos nômades e bastante agressivas, os clãs, né, nômades tibetanos. Então, eles invadem, né, assim, essa região ocidental, que se tornou parte do Tibete, que hoje, obviamente, faz parte da China. E esse Tibete Central também invade a China, invade o Nepal, invade a Índia. Tem essa atitude, né, assim, imperialista desses sempos, né, desses governantes. E o rei Trisong Deltsen, algumas gerações depois, foi o maior de todos, né, que realmente convidou o abade Shantirakshita, Guru Rinpoche ao Tibete, depois Vimala Mitra. Então, ele é o grande, considerado assim o maior dos imperadores do Dharma, né? Trisong Deltsen. Mas tem essa interação, com certeza. E aí, no reino de Ordem, de onde vem isso também? Então, essa região toda, ela era um berço, assim, né, bem complexo de cultura, bem interessante. Em que uma parte a gente não vai nem poder estudar e, vamos dizer assim, recuperar, porque aquela região sob o domínio dos talibãs, né, uma grande parte foi destruída, foi bombardeada, então se perdeu uma riqueza cultural muito grande dessa região, que atualmente fica ali entre Afeganistão e Paquistão. Mas pode ser que no futuro, se isso mudar, né, se isso se mover, talvez escavações arqueológicas possam descobrir novidades, sim, sobre essas interações. Então, por exemplo, o nome Garab, né? Garab significa feliz. Então, Garabdord é Vajra feliz. Prahrevajra em sânscrito, Prahrevajra. Então, se diz que é o nome que se deu, porque o menino nasceu, né, de uma mãe que não tinha tido relações, né, sexuais, ou seja, uma concepção imaculada. Interessante, né, essas ideias aparecerem em vários lugares do mundo, né, alguém que nasce sem ser fruto, né, do sexo. Então, o Garabdord nasce dessa monja, ele é uma emanação direta de Vajrasattva, e se diz que ele nasce rindo, né? Nasce rindo, já um bebê assim. A mãe fica assustada, né, porque ela não tinha tido relação com ninguém, e aí nasce aquele serzinho, a princípio ela achou que era um demônio. Aí a mãe pega esse garoto e leva num lugar onde uma pilha de cinzas, assim, enterra ele dentro das cinzas para que ele morresse. Olha que mãe, hein? E aí, depois de uma semana, bate o arrependimento nela. Aí ela volta lá e ele tá lá, todo cheio de cinzas e sorrindo, né? Tá lá, felizão no meio das cinzas, assim. Então, esse foi
né? Garabdord, que começa assim, né? É uma história interessante. E ele e Guru Rinpoche são contemporâneos, porque em ambos os casos, nas histórias de vidas desses mestres, se diz que eles nasceram 8, 12 anos depois do parinirvana do Buda Shakyamuni. Então eles são seres assim especiais, emanados, não são seres comuns, e eles introduzem, né, classes de ensinamentos superiores. Não, isso foi muito antes, Nori. Isso foi lá no século IV antes de Cristo. Então, se o Buda Shakyamuni morreu em 483 antes de Cristo, então eles já estavam por lá nessa época, assim. Veja, Guru Rinpoche chegou ao Tibete lá pelo ano 750, então ele já estava no Reino Humano há mais de 1000 anos, né? Então, o Guru Rinpoche teve uma longa passagem por ordem, pela Índia, por vários lugares na Índia. Quando a gente lê a descrição das emanações de Guru Rinpoche, né, as 8 emanações principais, então a gente vê que as situações se dão em lugares diferentes da Índia. No sul da Índia, no norte da Índia. Então, o Guru Rinpoche se manifestou ali em vários lugares. Então, esses dias me perguntaram, mas e Guru Rinpoche tem algum tipo de comprovação histórica? De uma comprovação histórica não tem, assim, no sentido convencional da história ocidental, mas ele é citado num número de documentos grande demais, assim, para não ter tido uma figura parecida com o que se descreve. É como o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu, né? A gente tem os evangelhos, tem relatos, tem algumas crônicas dos romanos e etc, né? Então a gente tem algumas informações, mas assim, a gente não tem informações, né, históricas sobre esses seres, né? Tem o que a gente chama de agiografias, que são as biografias dos seres santos, que sempre são um pouco exageradas, porque os discípulos sempre dão uma incrementada, né, nas coisas. Então, às vezes Jesus botou o pé na água, daí já disseram que ele saiu caminhando pelas águas, né? Aí ele tirou uma garrafa de vinho aqui do bolso, já disseram que ele transformou água em vinho, né? Não, brincadeira. Então os milagres acontecem, sim, os milagres são possíveis, né? Mas assim, sempre tem um exagero, né, na descrição posterior daquilo. Então isso é um pouco normal, assim. Em todas as religiões isso acontece, né? Então, Guru Rinpoche também tem essa figura que começa como uma figura secundária no budismo tibetano, mas na linhagem Nyingma ele vai tomando uma proporção assim gigantesca, de se tornar o introdutor de basicamente tudo que aconteceu no Tibete, é interpretado como sendo alguma interferência de Guru Rinpoche. Isso não é compartilhado, uma visão que não é compartilhada, por exemplo, pela linhagem Gelugpa, pela linhagem Sakya, a linhagem Kagyu um pouco mais também, mas também não 100%. Então são visões assim sobre os mestres, né? Guru Rinpoche viveu em forma humana, uma forma humana visível, sim, para as pessoas, Luana, mas desde o início num corpo de arco-íris, um corpo que não era um corpo comum dos elementos, então ele não adoecia, o corpo dele não era atingido por armas ou pelos elementos, né, pelo fogo, pela água. Então ele é uma emanação direta de Amitabha sobre uma flor de lótus. Ele nasce com um corpo especial de arco-íris. Então ele manifesta a forma humana, mas ele não é um ser humano comum. Ele não tem células com DNA, por exemplo. Não tem esse aspecto convencional. Esse corpo de arco-íris, né, ele pode ser alcançado através da prática. Então tem praticantes que nasceram com o corpo humano, mas que alcançaram o corpo de arco-íris de grande transferência na mesma vida. Ou seja, o corpo comum se dissolve completamente em luz e esse ser emana várias formas, onde quer que ele queira e com várias características, né? Como o Vimalamitra, como o Chetsun Senge, tem alguns relatos assim de praticantes que alcançaram esse corpo de grande transferência. Nas profecias de Dudjom Limpa, a gente recebeu, né, muitos ensinamentos do Lama Alam Wallace, de Dudjom Limpa, né, ao longo de muitos anos, a gente recebeu os textos da Grande Perfeição. Então tem essa profecia, né, de que os ensinamentos de Dudjom Limpa teriam impacto especialmente no Ocidente.
não no Oriente. E que mais de 100 discípulos acabariam alcançando o corpo de arco-íris de grande transferência e outros milhares alcançariam o corpo de arco-íris no momento da morte. Então tem essa profecia aí do John Limpa. Então o Lama Wallace sempre brincava com isso, né? Então quem de nós aqui vai ser dos primeiros, né, a alcançar o corpo de arco-íris, né? Então, como assim, tem esses ensinamentos, eles são favoráveis, são propícios aqui no Ocidente. Senão não teriam sido ensinados por Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Chogyam Trungpa Rinpoche, o 16º Karmapa, Kalo Rinpoche e tantos outros mestres que detinham esses ensinamentos. Eles transmitiram isso, especialmente no Ocidente, sem pedir todos os pré-requisitos que eles pediam no Tibete, por exemplo. Eles foram ensinados de modo muito mais aberto, mais livre, para essa classe de seres que eles encontraram aqui no Ocidente. Então, interessante ver essas profecias. E Pedro, E aí, Marcelo, boa noite. Marcelo, faz sentido a gente falar então que Guru Rinpoche viveu de ano tal a ano tal, principalmente falar que viveu até o ano tal, já que ele tinha esse corpo de grande transferência, ele não continua a presença de Guru Rinpoche? Porque como é que a gente grava uma data que foi até aquele ano, que acabou, assim? não, nunca se fala na morte de Guru Rinpoche, por exemplo, mas ele parte para a terra dos demônios canibais, né? Quando ele deu os ensinamentos no Tibete e domou o Tibete, ele simplesmente desaparece do reino humano e vai para o subcontinente de Nyayab, onde os Rakshasas estavam se preparando para invadir o reino humano, e aí ele vai lá para domar aqueles seres demoníacos. Então o Guru Rinpoche não tem não tem nascimento e nem morte, né? Ele tem infinitas emanações em todas as direções. Ele é um aspecto de Amitabha, ele não é real, obviamente, ele não é um ser individualizado, né? Ele nem pensa assim sobre si mesmo, porque ele nem tem esse tipo de pensamento mais, né? Então, com Entendi. certeza. No reino humano, ele permaneceu por cerca de 1000 anos. No Tibete, há dúvidas, ele permaneceu em alguns relatos por 18 meses, ou por 55 anos, ou por 110 anos. Então não há certeza, assim, ele aparecia e desaparecia conforme a necessidade. Então, no aspecto histórico, ele permaneceu por pouco tempo no Tibete, porque quando ele chega à corte tibetana, ele sofre muita oposição. O rei Trisong Deltsen estava se convertendo ao budismo, mas ele também não podia dar totalmente de frente, né, com a aristocracia local. Então, ele faz o quê? Ele, quando vê que a coisa fica feia, ele pede para o Guru Rinpoche ir embora. Então, aquilo é meio rápido, assim. Porque os tibetanos eles ficaram muito assustados, né, com os poderes mágicos de Guru Rinpoche, o quanto ele estava influenciando o rei, tipo uma espécie de Rasputin, assim, né, considerando as proporções, né, Rasputin na corte russa, né, com a czarina, e da mesma forma, Guru Rinpoche tem uma grande influência sobre o rei, inclusive o rei oferece uma das rainhas dele, que era Yeshe Tsogyal, como consorte, né, para o guru, isso gera um escândalo, né, na corte. Como é que o rei se sujeita, né, a oferecer uma das mulheres dele, né, a um professor estrangeiro? Então o grande problema era isso, era um professor estrangeiro. Havia uma ideia de que esse professor estrangeiro estava tentando fazer a cabeça do rei para enfraquecer o Império Tibetano. Essa era a visão belicosa dos semideuses, que eram os aristocratas ministros tibetanos, né? Ainda mais o budismo com esse discurso pacifista, né, de compaixão e karma e etc., né? Então aquilo não era muito favorável para os desígnios deles, né, e as vantagens econômicas e de poder que eles estavam tendo, né, com o crescimento do Império Tibetano. Então Guru Rinpoche, né, na visão histórica, ficou pouco tempo no Tibete. Mas aí, nos termas, nas visões assim esotéricas, transcendentais, ele ficou por muito mais tempo. Se vocês lerem, né, ou assim, consorte do Nascido do Lótus, a biografia de Yeshe Tsogyal, então né, o Guru deu ensinamentos a ela por muito tempo. E esse aspecto vale a pena. Quem não leu ainda no livro Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, né, publicado pela Bodhisattva, assim, ele é bem interessante em explorar esse tema. A existência histórica ou não de Guru Rinpoche. Isso é bem bacana, assim,
tradutor, né, o Nyawan Zampo, ele fez um apanhado histórico muito bacana, assim, e também essas considerações todas da relação entre budismo e aquilo que nós chamamos de história, de geografia, de biologia. Então, esses são conhecimentos, né, dualistas da mente humana que estudam coisas de uma forma restrita. E né, a visão budista é de que isso tudo é completamente coemergente, a história é coemergente, a geografia é coemergente. Por exemplo, a percepção geográfica dos espaços é completamente coemergente à estrutura kármica dos seres. Uma formiga não experimenta o espaço da mesma forma que um ser humano. Entre os humanos, a percepção de espaço é completamente diferente. Não é? Basta É. fazer uma trilha. Interessante, parece. Não, parece que Guru Rinpoche meio que ele vai se esgueirando, não consegue meio que pegar, né, e definir, né, pelo que você está descrevendo, né, ele foge a uma definição fixa, assim, né? Como se ele Totalmente. mesmo tentasse ali, não, É, é totalmente. interessante. As múltiplas manifestações dele são todas contraditórias. E por isso que o Lama Santa encontra, né? Quando ele perguntou para o Shak do Rinpoche, Rinpoche, tem muitas histórias sobre Guru Rinpoche, qual delas é a mais verdadeira, assim, que o senhor acha? Daí o Shak do Rinpoche falou, todas são verídicas. Ué, mas se elas são contraditórias, como é que elas são verídicas todas? Esse é o paradoxo. Guru Rinpoche não opera dentro do mundo causal, né, normal, assim, em que as coisas são ou assim ou assado. Né? Ele opera em vários universos ao mesmo tempo, então realidades múltiplas. Então, ele consegue emanar, um ser de mente livre emana várias manifestações, né, em vários reinos ao mesmo tempo, né? E elas não seguem uma ordem causal. O tempo é completamente, né, construção da mente humana, a noção de tempo, de linearidade temporal, de espacialidade tridimensional. Então a gente deveria olhar com cuidado a noção de tempo e espaço, porque assim nós estamos completamente presos na noção de tempo e espaço. Então esse é um tema fundamental do budismo, vai além de tempo e espaço. A própria física, né, foi se aproximando da relatividade do tempo e do espaço, né? Einstein, a mecânica quântica e tudo, etc., teoria da relatividade, a gente vai vendo que tempo e espaço são grandezas plásticas, eles não são coisas fixas, duras, rígidas. Então, o Guru Rinpoche, para ele o tempo não existe, o tempo só existe para os seres sencientes que o experimentam, que o veem. E não é só para Guru Rinpoche, se vocês lerem na biografia de Gampopa, que em breve estará sendo aí publicado, né, e enviado para aqueles que fizeram a pré-compra, que ainda dá para fazer, né? Então a gente está fazendo as últimas das últimas revisões, assim, já diagramado, tudo, né? A gente deu umas últimas olhadas, assim, para tentar oferecer uma versão com o menor número de erros possível, né? Sempre tem erro, né? Mas tentar minimizar ao máximo. Então, o Gampopa também tem descrições, assim, relatos, né, da época, isso já no ano 1100 e tralalá, né, em que vários alunos testemunharam ele estando em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Então, um discípulo que estava cuidando dele em retiro disse, não, mas o mestre ficou o inverno todo aqui dentro do quarto dele, não saiu, estava em retiro. Aí, não, mas ele foi lá e fez uma cerimônia não sei aonde. Então tinha assim, no mínimo, né, relato de ele estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Não é que ele está em 4 lugares ao mesmo tempo. A mente livre emana quantas formas forem necessárias para beneficiar os seres, né? De acordo com o karma dos seres. Essa é uma questão. Porque apesar da mente livre poder emanar infinitas formas, se o karma dos seres não enxerga essas formas, não adianta. Então, os Budas estão disponíveis. Agora, se os seres são capazes de ver, né, as manifestações búdicas, essa é outra questão. Muito importante entender que o Buda ele não consegue interferir de forma unilateral na vida dos seres. Sempre é coemergente, inseparável. Então é isso. Muito bem. Então a gente ficou na pergunta 2.11.2. Então semana que vem a gente vai para a pergunta 3.
Pergunta 3, precisamos fazer prostração para o altar. Muito bom. Aí semana que vem eu espero estar aí em emanação de corpo aí com vocês no Rio, né? Acho que vai dar sim, fugir desse frio aqui do sul, né? E daí a gente se encontra aí, né? Seguimos com o texto. Tá bem? Alguém tem alguma coisa a lembrar? Bom, as inscrições estão abertas para os eventos do Lama aí no Rio de Janeiro, em junho, falta um mês, maravilha. E depois em agosto no Abirate também. E todos os retiros de inverno, né, no Entre Mentes, ali entre o Rio e o Abirate, o Lama vai dar retiro de inverno, mudou, né, por causa da situação lá do sul, vai dar em Alto Paraíso, em Curitiba. Então, muitas coisas boas aí na metade do ano. Vamos aproveitar e vamos seguindo. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sum rain lo che zam ling sa sum cha par per dro ju chok sum nang wa midral do sung ele cho. Boa noite para nós. Bons sonhos. Bom bardo dos sonhos depois. Obrigada, Marcelo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente.